Bom dia, sétimo ano, tudo bem? Professor Itan que fala com vocês. Hoje a gente vai estar encerrando o assunto do capítulo 3, que fala sobre relevo e hidrografia, as características naturais do Brasil, certo? Quero começar esse vídeo dando um alerta a vocês que, de certa forma, vocês obedeçam as normas que estão aí de não sair de casa e se sair use máscara. Ontem eu recebi uma notícia de duas pessoas muito próximas a mim que faleceram, vítimas de Covid-19. Agora de manhã fiquei sabendo que outra pessoa também muito próxima a mim está com Covid-19, está internada, né? Está na UTI. Então eu peço a vocês que não brinquem, porque é uma doença muito pesada, é uma doença que realmente a gente só se dá de conta a gravidade dela, ou quando acontece com a gente, ou quando acontece com alguém próximo da gente, certo? Agora vamos para a aula. A questão da hidrografia que eu falei com vocês, que o Brasil possui um potencial hídrico muito grande. O que significa isso? Significa que o Brasil possui água em abundância, né? Se a gente tira o Rio São Francisco, o Rio Amazonas, as bacias, né, hidrográficas, que é o conjunto de rios, riachos, lagoas, né? A bacia do Paraná, a bacia do São Francisco, a bacia amazônica. Então, todas essas bacias, todos esses rios, riachos, faz com que o Brasil tenha um potencial hídrico muito grande, certo? Sem contar com o aquífero do Guarani, que é o maior reservatório de água subterrânea do mundo. Então, a gente vê por aí a dimensão de o quanto de água a gente tem, mas também a gente tem que ter uma ideia que a gente também desperdiça muito dessa água, certo? Existem países na Ásia que não tem a disponibilidade hídrica que a gente tem. Então, o que acontece? Eles usam um processo de dessalinização da água do mar, ou seja, retirar a água do mar e dessa água do mar retirar todo o sal. É um processo muito caro, né? É algo que a gente não precisa aqui, mas se a gente não se cuidar, não preservar os recursos naturais, em um futuro próximo pode ocorrer isso aí. Então a gente tem que ficar bem ligado acerca disso aí. Em questão de relevo, né? O Brasil não possui montanhas, o Brasil não possui relevos com altitudes elevadas. Porque, explicação geográfica, o Brasil está no centro de uma placa tectônica, certo? Então, o Brasil não tem elevações tão grandes, certo? Professor, mas tem os Andes aqui na América do Sul. Os Andes ficam ali na região próxima ao Oceano Pacífico, certo? Então, aquela região ali é uma região de encontro de placas tectônicas. Então, os encontros das placas tectônicas, elas vão se chocando uma com a outra, e o relevo que está acima dela vai, ó, ela se choca e o relevo sobe, ela se choca e o relevo sobe. Então, isso que ocasiona a formação de cadeias de montanhas, né? O relevo do Brasil é um relevo muito nível do mar, né? Então, por isso que não há formação de grandes montanhas, de grandes elevações aqui no Brasil, certo? Em questão de relevo, a gente tem que destacar o relevo que fica no Planalto, certo? O relevo do Planalto, né, e da planície são os relevos mais comuns aqui do Brasil, certo? Então a gente não vai encontrar outras características de relevo que não sejam essas aqui no Brasil. Algumas pouquíssimas a gente pode até encontrar, mas predominante é essa aí, certo? Então, eu vou estar passando as atividades no grupo para vocês, certo? Fiquem atentos.
Semana que vem eu vou estar passando a revisão e a gente vai corrigir ela direitinho, certo? Beijos, abraços, se cuidem e vamos levar a coisa mais séria, a mais a sério, né, gente? Porque essa doença é terrível, terrível, terrível mesmo, viu? Beijos, abraços e até mais.